Bom dia, alunos. Hoje é quarta-feira, dia do cenário de apoio de ética. Eu já gravei um outro vídeo comentando rapidamente a teoria das ações sociais de Max Weber, um importantíssimo sociólogo, um dos fundadores da sociologia, e que será o nosso tema de estudo principal nesse caso, a questão das ações sociais. E tentar relacionar essa reflexão com as ações de João, que é o grande sujeito, a grande personalidade do caso disparador. Esse tema da ação social, das ações sociais no plural, porque são 4 ações sociais, quem assistiu o outro vídeo ou quem vai assistir ainda teve contato com isso, né? Pôde perceber isso, são 4 ações sociais. Esse tema, ele dialoga com alguns outros que talvez vocês tenham explorado em alguns dos itens. Como, por exemplo, pensar a questão dos grupos sociais, pensar as relações sociais, pensar a pressão exercida pelos grupos na individualidade, na vida individual, inclusive da família, porque o caso traz essa suposta pressão familiar, né, para que o João se formasse médico. Me parece que em nenhum momento diz que João escolheu formar-se médico por conta própria. Não sei. Gostaria de saber a interpretação de vocês. Mas o dado da pressão familiar, de que isso é um sonho dos seus pais, está lá presente. Está lá presente. Então esse tema da ação social dialoga com diversas outras questões sociais. Mas eu gostaria que vocês passassem em algum momento pela ação social, porque esse era o tema que eu gostaria que vocês se aproximassem. É um tema fundamental para a sociologia, para o pensamento social, enfim, é um tema muito importante, né? Então gostaria, mesmo que vocês transitem por essas outras ramificações, gostaria que passassem pela ação social em algum momento, tá bom? E para a gente dar continuidade nesse vídeo, eu gostaria que vocês abrissem os slides que eu disponibilizei aí no Aprender, que compõem o material de apoio desse cenário. Vou fazer umas perguntas e gostaria que a gente refletisse juntos sobre essas perguntas. E vamos tentar relacionar isso com as ações sociais do Weber. Tá? O outro vídeo, apesar de curto, foi um vídeo um pouco mais teórico. Esse daqui, a proposta é que seja um pouco mais interativo, que a gente possa refletir junto sobre algumas questões. Então vamos lá. Eu estou acompanhando aqui, tá, pelo notebook, estou gravando pelo celular e estou acompanhando pelo notebook. Então eu peço que vocês abram também. Nesse momento, deem pausa no vídeo e abram os slides. Aí depois vão e continuem assistindo. Tá bom? Vocês podem acompanhar o texto também pelos slides. Então vamos lá. Pense nas seguintes situações. Pense que vocês estão inseridos nas seguintes situações. Vou ler uma situação para vocês. Você vai para uma entrevista de residência médica no Hospital Santo Amaro, Guarujá. Você se vestiu formalmente para a ocasião. Separou uma roupa social, comprou um sapato adequado, arrumou o cabelo, passou maquiagem se for mulher, ajeitou a barba se for homem e foi confiante para a entrevista. Em suma, você se preparou para tal ocasião. Chegando lá, você repara que há outros concorrentes para a vaga. Isso o deixa nervoso, porque na sua cabeça você disputaria a vaga sozinho, tá? Aquela vaga era sua, era para você. Então você vê outros concorrentes, isso te deixa nervoso ou nervosa. Além disso, todos os concorrentes estão vestidos de jaleco. Apesar de bem vestido, você está sem o jaleco. Nas orientações, não haviam lhe informado da necessidade de utilizar jaleco. Você olha para o relógio e percebe que não há tempo para voltar em casa e pegá-lo. Essa é a situação problema. Como você agiria nessa situação? Reflita um pouco sobre isso. Como você agiria nessa situação? Você iria para a entrevista sem jaleco, enfrentaria a situação de frente e iria sem o jaleco, porque, afinal de contas, você se preparou para a entrevista, você está bem arrumado e o jaleco é só um detalhe. Você iria sem o jaleco. Primeira opção. Segunda opção, você correria o risco de voltar para casa para pegar o jaleco e possivelmente perder o horário da entrevista, perder a entrevista, mas você correria atrás dessa segurança. Ou opção C, você desistiria da entrevista. Como você reagiria nessa situação? Existem algumas possibilidades aqui, né?
E, por exemplo, iria para a entrevista sem jaleco, que é a primeira opção, a opção A. Aqui exige um grau de racionalidade, de autonomia muito grande, porque você se depara com uma situação adversa, onde você é o diferente do grupo. Você se depara com o grupo social, né, candidatos a uma vaga de emprego, é um grupo social. Você se depara com eles e eles estão em uniformidade, mas você apresenta uma diferença. Sustentar essa diferença numa situação social não é fácil. A gente tende a aderir à uniformidade. Sustentar a diferença não é algo fácil, é algo duro. Aqueles alunos que escolheriam ir para a entrevista sem o jaleco, eles sustentariam a sua diferença, a sua autonomia. Isso para Weber talvez fosse uma ação social racional. Ele racionalizou, ele planejou tanto aquilo que ele está confiante e ele vai assim mesmo. Talvez pudéssemos classificar isso como uma ação social racional. Racional com relação a fins, né? Lembrando que para Weber, a ação social racional tem sempre uma meta, uma finalidade, um objetivo a ser alcançado. Então, aqueles que iriam para a entrevista sem o jaleco, provavelmente agiriam de modo racional com relação a fins. Correria o risco de voltar para casa para pegar o jaleco? Aí seria o anseio de uniformidade. Você se deparou com um padrão, se percebeu fora daquele padrão e vai fazer de tudo para se adequar. É a necessidade de aceitação, né? Que parece que está presente no caso também, disparador. Quando ele aceita jogar futebol, lá, parece que ele queria ser inserido naquele grupo. E nós temos necessidade de aceitação, né? Aí não seria mais uma ação social racional. Talvez fosse uma ação social afetiva, baseada em afetos, em emoções, essa necessidade de ser aceito. Talvez seja uma ação social afetiva. Gostaria que vocês refletissem sobre isso. Ou talvez uma ação social tradicional, porque ele percebeu que naquele grupo social, né, candidatos a médicos, usar jaleco é uma tradição, e então ele tinha que respeitar aquela tradição. Talvez seja também uma possibilidade, né? Gostaria que refletissem sobre isso. Desistiria da entrevista ou jogaria tudo pro alto, né? Desistiria de tudo. Também é uma possibilidade, né? E aí gostaria que vocês tentassem aproximar isso das ações sociais do Weber. Esse é o desafio, tá? Esse é o desafio. Essa situação, o problema que eu trouxe aqui, é mais para estimular o pensamento e ajudar vocês a compreender as ações sociais do Weber. Tá? Eu repito, são 4 ações sociais. É fácil de compreender isso. Além do meu vídeo, eu vou tentar subir algum outro material para aprender, para ajudar vocês. Tá bom? Tem uma outra situação problema. Vou passar para uma segunda situação problema. É a seguinte, você está realizando uma prova da disciplina mais difícil do curso de medicina. Você estudou e se preparou para a prova. Ao ler a primeira questão, você se sente confiante, julga compreender o enunciado e responde com convicção. A alternativa correta é a B. Você se preparou para a prova, é a prova mais difícil do curso. Você se preparou para a prova e foi confiante. Quando você recebeu a prova, você leu a questão 1, achou fácil e respondeu com convicção. A correta é a letra B. Próximo do final da prova, entretanto, você deixa o seu lápis cair. Você se levanta, pega o lápis e retorna para o local. Nesse movimento, você reparou que o colega da frente e o colega ao lado responderam a alternativa A como sendo a correta. Você respondeu a B, mas esses dois colegas perto de você responderam a A. Uma resposta diferente da sua. Você repara nos colegas e percebe que eles são ótimos alunos. Esses dois alunos que você teve a oportunidade de ver a resposta deles são bons alunos, alunos de confiança, que você confia. São ótimos alunos, dos melhores da turma, pessoas em que você confia. Você hesita e se questiona. Será que eu errei essa questão? Será que eles estão certos e eu errei essa questão? Perante essa situação, como vocês agiriam, né? Manteria a resposta anterior, a sua resposta, apesar da diferença com os colegas, você manteria a sua resposta, até porque você estudou, você racionalizou, você estabeleceu metas, queria se sair muito bem na prova, estava confiante, vai sustentar a sua ação, a sua racionalidade, a sua ação social racional, vai sustentar, ou vai aderir aos colegas, né? Que seria a segunda opção. Revisaria a questão e mudaria para acompanhar os colegas. Olha a necessidade de aceitação. Insegurança, um pouco de insegurança, né? Esse é um sentimento que move o ser humano, insegurança, e a busca por segurança. E a necessidade de aceitação, né? Então você revisaria a questão só para acompanhar os seus colegas, mesmo achando que no fundo eles estão errados.
eles estão errados? Seria uma ação social afetiva? Você deixou de lado a racionalidade, que te dizia para ficar com uma resposta, e você aderiu aos afetos para responder de outro modo? Talvez fosse uma ação social afetiva. Tá? Ou pararia para repensar a resposta e refletir um pouco mais. O que você faria? Recuaria um pouco para refletir um pouco mais e pensar com mais autonomia? Aderiria ao grupo? Seguiria os colegas? Ou manteria a sua resposta atual? Como você agiria nessa situação? Eu acho que dá para aproximar também a teoria das ações sociais do Weber com esse tipo de questionamento. Isso aqui é mais para estimular o pensamento. Vocês não precisam responder de fato essas perguntas aqui. Isso aqui é mais para provocar pensamento. O principal que eu gostaria que vocês fizessem, de modo indubitável, é compreender o que são as ações sociais, isso é importantíssimo, compreende a ação social e tenta relacionar com as ações do João. Quais são as ações do João presentes no caso? Cursar medicina, por que ele cursou medicina, o que o motivou, quais são seus objetivos, há de fato objetivos claros ali, e por que ele aceitou jogar a partida de futebol, sendo que ele não tinha condições físicas para tal. Né? São duas ações sociais. Por que ele agiu desse tal modo nessas ações? E quais das ações descritas por Weber se encaixaria nessa conduta de João, ou nessas condutas de João, já que são duas? Então, vamos continuar aqui. Só deixa eu fechar um aplicativo que abriu. Pronto, vamos lá. Outra situação problema. Após uma aula, a coordenadora do curso de medicina pediu a palavra por alguns minutos para conversar com os alunos sobre as bolsas de iniciação científica que a universidade deseja implementar no próximo semestre. Depois de uma aula, a coordenadora entrou na sala, pediu a palavra por alguns minutos para explicar a questão das bolsas de estudo que ocorrerão no próximo semestre. Essa é a situação. Ela explica que, num primeiro momento, apenas uma das disciplinas será contemplada com as bolsas, mas garantiu que, futuramente, o programa de bolsas será expandido e contemplará mais disciplinas, mais de uma. O seu desejo, como aluno, era realizar pesquisas na área de anatomia. O seu desejo era realizar pesquisas científicas com bolsa na área de anatomia. Entretanto, quando a coordenadora perguntou qual seria a disciplina a ser contemplada com as bolsas, a maioria da turma, em uníssono, escolheu fisiologia. Você queria anatomia, a turma escolheu fisiologia. Você sequer teve tempo de apresentar a sua opinião e fazer um contraponto à turma. A coordenadora perguntou se todos os alunos concordavam com a deliberação da sala ou se havia algum aluno insatisfeito. Perante tal situação complicadíssima, como você agiria? Abriria a mão da sua opinião e seguiria a maioria da sala para evitar desgaste? Você abriria a mão da sua opinião? Será que João abriu mão da sua opinião para talvez acatar a pressão familiar? Será que houve de fato pressão familiar? Essa é uma situação problema aqui. E essa é a possibilidade. Você abriria a mão e seguiria a sala. Abrir mão das suas metas, portanto, da sua finalidade, dos seus anseios, dos seus desejos e seguiria a turma. Outra possibilidade, pediria a palavra para apresentar o seu ponto de vista, ainda que ele seja minoritário. Se posicionaria, está confiante, refletiu sobre aquilo, está seguro, se posicionaria. A gente vive muito esse conflito, né? De se posicionar, de apresentar a sua demanda própria ou de acatar a demanda do outro, de receber essa pressão do outro. Viver é isso. Viver enquanto ser humano é isso, né? É demandar, deliberar em algumas situações e receber pressão em outras. E é isso. Acho que tem mais uma última situação. Essa última situação, vamos ler essa situação e aí a gente caminha para o fim do vídeo. Eu também não queria gravar vídeos muito longos, senão acho que perde a proposta e fica maçante mesmo, né? Prefiro vídeos curtos. Então vamos para a última situação problema, tá? Ainda com o objetivo de pensar as ações sociais. A situação é a seguinte: você acabou de se mudar para o Guarujá para cursar medicina na UnoOeste. É nascido e criado em Uberaba, Minas Gerais,
e pela primeira vez está morando sozinho ou sozinha. Não costumava frequentar muito a praia porque sua família sempre optou por viagens com destinos mais urbanos durante as férias. Também nunca teve muito contato com a água e com o mar. Não aprendeu a nadar porque isso nunca foi um objetivo em sua vida. Seu esporte sempre foi mais relacionado com animais e é um ótimo cavaleiro, ou amazona. Durante a primeira semana de aula, os alunos veteranos combinaram uma atividade de integração na praia e, para celebrar o estilo de vida da cidade nova, organizaram uma competição de surf. Você nunca havia pegado uma prancha de surf antes, mas ficou observando os colegas para fazer bonito, para repetir o gesto. Contudo, chegou a sua vez de entrar no mar. Perante essa situação embaraçosa, como vocês reagiriam? Entraria no mar de qualquer forma, afinal, surfar não deve ser tão difícil assim, correria o risco. E o que motiva uma ação como essa, uma escolha como essa? Afeto, basicamente, né? Afeto. Tentaria ir embora francesa, sem ninguém perceber, sairia de fininho. Comunicaria aos colegas que não se sente confortável com a atividade por não saber nadar. Que seria a resposta mais plausível, né? Onde há mais racionalidade. Como você agia nessa situação? Esses exemplos aqui que eu trouxe, esse é o último exemplo. Esses exemplos que eu trouxe, essas situações, problemas, elas enfatizaram demais as ações sociais racionais, que é quando você planeja, estabelece meta, e a afetiva, quando você é meramente movido por afetos imediatos. Mas tem também as ações tradicionais e a de valores, né? Ação social tradicional, baseada em tradição, e a baseada em valores. Essas são as 4 ações sociais de Max Weber. Esse era o principal objeto de estudo, reafirmo isso para vocês. Esse era o principal objeto de estudo da disciplina de ética, a teoria das ações sociais. Eu não sei bem como todos os grupos formularam seus itens sobre ética, né? Mas eu gostaria que vocês tentassem adicionar nas suas respostas a questão das ações sociais. Se vocês formularam um item sobre grupos sociais, tentem pensar que tipo de ação social levaria o indivíduo a se integrar num grupo. Uma ação baseada em afetos, em razão, em tradição, em valores morais, éticos, princípios de conduta. Tentem associar, eu acho que dá para associar. Tá? Claro, tenham liberdade para responder como quiserem. PBL, os alunos são autônomos para responder, né? Para pesquisar e para responder. É uma sugestão, eu sugeriria aproximar da ação social de Max Weber. Porque é isso que está no plano de aula, isso que eu recebi de Prudente como tema a ser trabalhado, e parece que está também na legislação do MEC. Né? É importantíssimo conhecer os fundadores da sociologia. Então, por isso que a gente está trabalhando com Max Weber, pensamento de Max Weber. Tá bom, pessoal? Vou postar esse vídeo lá então no Aprender, vou postar o outro também, vou postar os slides, acho que já é um material bom, dá para trabalhar bem. E se der, vou subir alguma outra coisa, ou algum texto, ou algum vídeo que apresente qualidade. Tá bom? Era isso, um abração a todos, bons estudos, bom final de PBL aí, e a gente se vê.